Olá, meu nome é Leiliane, estamos aqui com a Denise e a Jaqueline. Nós somos alunas de enfermagem da UniBR e nós vamos falar hoje com a enfermeira Andresa e nós vamos falar sobre a saúde da mulher na gestação. Andresa, muito prazer, seja muito bem-vinda. Fale um pouco de você para nós. Olá, meninas, tudo bem? Primeiro, quero agradecer, essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre os desafios, da saúde da mulher nessa visão materno-infantil. Eu sou enfermeira, formada há 24 anos, eu fiz mestrado, terminei um doutorado agora na área de saúde da mulher, um tema sobre durante a gestação. E assim, estou no Hospital das Clínicas hoje, atuo no Hemocentro de Botucatu, não atuo na área de obstetrícia, e espero poder, com esse doutorado, ajudar vocês nesse tema, porque é um tema bonito, porém é um tema também delicado, que é a saúde de duas pessoas, que é uma mãe e uma criança. Certo. Então, assim, a gente vai começar fazendo uma pergunta para você, né, que é uma pergunta muito importante para nós, discentes de enfermagem, que é sobre o papel do enfermeiro. Andresa, quais são os maiores desafios enfrentados, né, por enfermeiros e enfermeiras nessa área da obstetrícia? Hoje, o que a gente tem observado na área da obstetrícia é assim, são cargas horárias, muito pesadas para a equipe de enfermeiros. A gente tem muita falta de recursos, tanto humanos quanto recursos de materiais, e a gente está falando a nível de enfermagem obstétrica, a dificuldade de manter o cuidado da gestante no formato humanizado, que é o que hoje a gente tem buscado, é um parto que você respeita o tempo da gestante, você gerencia as situações de emergência dentro de uma maternidade e manter essa equipe atualizada, porque tanto a nível de procedimentos quanto a nível de técnicas. E hoje a gente ainda tem na nossa região aqui uma residência de enfermagem obstétrica, então assim é algo que é um privilégio a gente ter próximo de nós, Mas é uma área que tem muitos desafios, porque são vários profissionais envolvidos em uma assistência com uma mulher grávida, E respeitar os espaços de cada um é muito importante. E eu vejo que esse respeito hoje é o grande desafio na área da enfermagem. Andresa, nós como enfermeiros, que logo mais vamos se tornar, se Deus quiser, como que a gente pode ajudar no parto humanizado? Então, quando a gente fala o parto humanizado hoje, a primeira coisa é um cuidado personalizado. Então, cada mulher de forma individualizada, cada uma tem o seu momento. Essa mulher ela precisa ser acolhida, essa gestante, a gente precisa exercitar uma escuta ativa com ela. Então, assim, é muito importante a gestante ser ouvida. Quando a gestante ela é ouvida e respeitada naquilo que ela se planejou para o parto dela, a gente está humanizando aquele momento dela, A gente precisa respeitar a autonomia da mulher. Ela é a principal, O ator principal ali naquele processo é a gestante, Então, isso precisa ser respeitado muito. Dar apoio para ela naquele momento, apoio emocional, as escolhas dela precisam ser respeitadas, quem ela quer que esteja com ela naquele momento, da forma que ela quer dar à luz, como ela quer. Então, isso tudo naquele plano de parto que ela trouxe para a equipe, é uma responsabilidade muito grande a gente ler, ter acesso àquilo e respeitar aquilo. Então, isso assim,
é o básico da humanização do parto. Respeitando todos os gostos da nossa mãezinha, né? Sim. Tá certo. Bom, já na assistência de pré-natal, a minha dúvida é referente à importância da educação em saúde para a gestante. Hoje a gente, assim, a gestante no pré-natal, ela passa nas suas consultas, tem aquelas gestantes que está na rede pública, tem um X de consultas que ela que é preconizado ou determinado para ela, mas assim, o que é importante a gente nessa educação? Falar. A gente precisa falar para ela quais são as complicações que ela pode vir a ter. Se a gente não fala, pelo menos dá um espaço para elas perguntarem, né? Porque muitas delas, elas ficam muitas vezes tímidas em se colocar. E isso a profissional que está atendendo ou o profissional que está ali da enfermagem, ele precisa abordar. Então, ele precisa abordar a questão da saúde do feto, qual é a expectativa dela para aquela criança, como que ela quer que aquele parto aconteça, né? Isso é algo que a gente assim está trabalhando essa parte de educação com ela e desmistificar, porque o que a gente vê muitos mitos em cima do parto. O parto é algo fisiológico. Ele não é, ele foi medicalizado, mas ele é algo natural, fisiológico. O corpo foi preparado para isso, né? E quando você respeita esse momento, você dá autonomia para a mulher, você empodera aquela mulher, você respeita o tempo daquela criança, né? Então, isso precisa ser abordado na educação e você cria vínculo com a gestante. Sim, que é o mais importante, né? A gente vê a gestante como, de fato, uma pessoa. Isso faz a diferença. Sim. Obrigada. Precisamos dar abertura para ela falar. A gente Sim. precisa ter o hábito de falar assim, tem algo que você queira perguntar, que a gente não abordou? Isso é algo que a gente precisa trazer mais para a assistência a parturiente. A gente precisa. Não aquele atendimento de 5 minutos, né? Mas você conseguir dar toda a atenção, tirar todas as dúvidas, até porque ela está gerando uma criança ali e ela precisa entender o que de fato vai acontecer. E não passar os nossos medos, porque muitas vezes o profissional ele carrega esse medo do parto para aquela mulher. Né? Uhum. Isso a gente viu nesse doutorado que eu fiz. A gestante, as mulheres, elas buscam informação na rede social e nos profissionais de saúde. E da população que a gente entrevistou, que foi um inquérito a nível nacional, 50% eram profissionais de saúde que tinham medo. Então, como eu tenho medo de um parto normal, vou falar de parto normal para uma gestante, né? Então, isso também precisa ser desmistificado para a equipe de saúde. Porque você acaba fazendo com que a paciente tenha medo do parto normal e faça a cesárea, se você tiver esse medo. Então, tem que colocar de lado, certo? E mostrar para ela os benefícios também do parto normal. Do parto normal. Eu acho que o profissional tem que ser imparcial, né? Ele tem que vir com conhecimento, né, que ele aprendeu, só que a prática ali é da mulher, né, da parturiente. Então, assim, como você disse, esse espaço de fala, de escuta ativa, é extremamente importante, porque eu acho assim, como uma gestante, não importa quantos filhos você já tenha, sempre vai ser diferente e sempre vai acontecer coisas que não aconteceram nos partos anteriores. Então, assim, tratar isso, né, essa mulher com essa individualidade e respeito que ela merece, né? Sim. É isso mesmo. A minha pergunta, então, continuando sobre o parto, seria qual que é a importância do contato após o parto, de pele a pele, com a mãe e com o bebê? Da mãe com o bebê, como que seria a importância? A gente tinha uma maternidade aqui em Botucatu, né? Uma maternidade que era ali no Hospital Estadual. E isso era uma das coisas que a gente prezava muito, era o contato pele a pele com a mãe. Não importa se aquele contato fosse num parto normal ou num parto cesariano.
era estimulado, porque o que a gente proporciona nesse primeiro contato? O vínculo da mãe com a criança, né? A gente melhora o aleitamento, então a gente já tem hoje comprovado que o contato pele a pele, porque a gente colocava para amamentar mesmo, colocava no peito da mãe, nos primeiros minutos a criança, às vezes até em sala. A gente reduz o estresse da criança, a gente reduz o estresse da mãe, a gente melhora o vínculo mãe-bebê, a gente melhora a oxigenação, a gente já tem isso comprovado de melhoria da regulação térmica da criança. Então, assim, é muito importante esse contato pele a pele com a mãe e a criança. Muito legal. E a respeito do pós-parto, que a gente vê muitas mães hoje em dia que acabam entrando em depressão pós-parto. Qual que é a função e o que o enfermeiro pode estar fazendo para contribuir nesse pós-parto e a mãe lidar com uma depressão ou acabar não tendo uma depressão? O que seria o papel do enfermeiro para estar contribuindo? Eu esqueci seu nome. É Jaqueline. Jaqueline, o que a gente vê hoje na literatura, a literatura mostra que quando a mulher, ela no pré-parto, foi bem orientada, o risco de depressão pós-parto é muito pequeno. Então, a gente vê uma falha no pré-natal. A mulher que teve uma depressão pós-parto é uma mulher que ela teve uma quebra na condução em pré-natal. Por isso que é importante a educação, todas as perguntas que você fez, né? E abordar o medo. Porque o medo é algo que muitas vezes para você enxerga de uma maneira, naquele momento. Né? A gente tem situações na vida da gente de estresse que você tem mais medo. Sim. Tem situações que às vezes você passa que te gera mais esse sentimento de medo. Tem mulheres que vivenciaram gestações anteriores que não foi agradável. Então, ela já vem para uma outra gestação carregando aqueles medos da primeira gestação. Né? Então, isso é importante ser trabalhado durante os 9 meses. A gente não consegue... como que eu vou falar para você? A gente precisa identificar, principalmente, aquela mãe que não quer o contato com a criança, né? Então, quando a gente fala assim, como lidar, né? A gente precisa de ajuda profissional aí, a gente precisa de médicos, de psicólogos, né? De outras áreas para acolher essa mulher e fazer uma escuta dela, ver o que está acontecendo. Muitas vezes essa pessoa está vivenciando um momento familiar difícil, e que está influenciando ela nessa gestação. Não, às vezes é uma gravidez que não foi planejada, né? A gente vê isso muito, as gravidezes que ela não é planejada, a mulher tem dificuldade de uma aceitação maior no pós-parto, né? Então, ela precisa de suportes e orientação a nível comunitário. Então, não adianta só ela ir ali no ambiente hospitalar, dar a luz, ela precisa de um acompanhamento ali no pós também. E essa identificação não vai ser muitas vezes ali na hora que ela deu a luz, porque dependendo, se é parto normal, pode ser que ela saia com 24, a gente hoje espera 48 horas por causa do bebê, não pela gestante, mas 48 horas. Muitas vezes a gente não consegue identificar ou não pegou algum sinal dessa mulher. Então é importante na rede básica. Eu posso fazer Obrigada. uma pergunta? Porque, assim, tem a depressão pós-parto, né? Que muitas das vezes também ela é confundida com aquela queda de hormônio, que é o baby blues, né? E, assim, isso é falado, isso tem que ser falado no pré-parto, né? E existe algum sinal ali nas 48 horas que você, ou até mesmo antes, que você começa a identificar, porque como você disse, como que fala? No pré-natal, a mulher ela já tem que ser acompanhada, a médica, né, a obstetra dela, ela tem que saber ali quais são os problemas, até mesmo psicológicos, que essa mulher está enfrentando. Então,
o que a gente, né, nós como enfermeiros ali, que não acompanhou o pré-natal dessa mãe, e que está apenas ali, naquele momento do parto dela, a nossa conduta, se for esse o caso? A gente precisa conversar, Liliane, a gente precisa ter o hábito hoje de se comunicar. Hoje a gente tem tido uma falha muito grande dos profissionais com a nossa população durante a assistência de não ter uma comunicação. A escutar essas mulheres é muito importante, né? A primigesta, principalmente, porque tudo é diferente nela. Então, não é fácil, o aleitamento não é fácil, né? A gente sabe disso, que muitas vezes ela tem dificuldade, ela fica ansiosa ali para pega, a criança chora. Então, tem vários fatores ali. Às vezes, se é uma cesárea, ela tem a dor da cesariana, a dor da incisão é doído, a gente sabe disso, né? A gente tem o sangramento, as cólicas, isso tudo tem que ser conversado com a mãe. Porque às vezes ela cria uma fantasia, um cenário que não vai ser aquele cenário que ela vai se deparar, né? Então, por isso que eu falo assim, é muito importante a gente ter essas conversas. E a ansiedade é um dos fatores, principalmente as mulheres que são ansiosas. A ansiedade é um fator muito grande para depressão pós-parto. Meu Deus. É um dos fatores que a gente viu, né, depois posso até compartilhar com vocês uma parte do doutorado, que a gente ainda não conseguiu colocar todo ele disponível, porque uma parte ele está em publicação, então a gente não pode. Mas para vocês darem uma lida. No Brasil, a gente não tem esse hábito, mas em países da Europa, falar de medo é algo que eles falam muito. Os medos é algo que gera muito depressão. Isso gera a escolha pela cesariana, problemas psiquiátricos. Então, assim, tem muitos fatores que o medo causa e que a gente pode evitar com conversa, com orientação. Andresa, né, uma pena chegarmos ao fim. É um assunto tão gostoso, como você mesmo disse, é extremamente delicado, né? Mas, assim, nós três aqui, né, Denise, dá uma cenadinha aí, Jaque, nós estamos muito felizes com o seu aceite, né, nessa nossa pequena entrevista, mas queremos, assim, ser profissionais tão bons, capacitados, assim como você, e é verdade, né? Então, assim, a gente precisa ter já estudar essa humanidade que a gente se perde ao longo aí, seja da formação, ao longo de exercer a profissão. Então, assim, quero agradecer a Denise, a Jaqueline, esse grupo que é muito bom, e agradecer a professora Patrícia Alegre, que é a nossa professora dessa matéria, e, assim, te convidar para um outro momento, né? Quem sabe até mesmo na própria faculdade, para falar um pouco para a gente sobre esse assunto, seu mestrado, seu doutorado, me perdoa. E eu queria perguntar aqui se eu posso mostrar para os nossos alunos lá, né, os nossos colegas da sala, aquele material tão incrível que você compartilhou comigo, que eu achei sensacional. Pode sim, tá? Tá liberada. Então, tá bom, Andresa. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, meninas. Obrigada, Andresa. Parabéns. Foi um prazer. Prazer foi meu, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.